Você já parou para pensar que, enquanto você caminha pelos corredores climatizados de um shopping luxuoso, existem pessoas que são donas de cada tijolo ali, mas que nunca precisaram de milhões? Imagine receber um pedaço do aluguel de cada loja, de cada quiosque, de cada vaga de estacionamento, começando hoje mesmo com o valor de um simples lanche. O mistério que os bancos não te contam é que o tabuleiro mudou e você pode ser o dono do jogo com apenas R$ 10. Seja bem-vindo ao O Jogo Econômico. Hoje a gente vai abrir uma caixa preta que ficou guardada a 7 chaves pelos grandes investidores durante décadas. Eu não estou aqui para te falar de fórmulas mágicas ou de pirâmides que prometem o mundo. O que eu vou te mostrar é a mecânica real, o motor que faz o dinheiro dos bilionários trabalhar enquanto eles dormem, e como você, com uma nota de 10 no bolso, consegue entrar nesse clube exclusivo sem pedir licença para ninguém. Muita gente acha que para investir em imóveis, você precisa de uma papelada infinita. Um corretor de terno caro e, claro, centenas de milhares de reais parados na conta. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas uma cortina de fumaça? Existe uma fenda no sistema chamada Fundo Imobiliário, ou FII, para os íntimos. E é aqui que o mistério começa a ficar interessante. Pensa comigo. Como é possível alguém comprar um shopping center que vale 500 milhões de reais, dividindo esse valor em milhões de pedacinhos minúsculos? É como se pegássemos aquele prédio imponente na avenida mais cara da cidade e o transformássemos em um quebra-cabeça gigante. Cada peça desse quebra-cabeça custa muito pouco, mas quem tem a peça tem o direito ao lucro. Aqui no Jogo Econômico, o nosso papel é justamente te ensinar a ler o tabuleiro para que você não seja apenas mais uma peça sendo movida pelos outros, mas sim quem decide o próximo passo. E o passo de hoje é entender que o conceito de propriedade que te ensinaram na escola está totalmente ultrapassado. Você não precisa ter a escritura de um prédio inteiro no seu nome para que o aluguel dele caia na sua conta todo mês, isento de imposto de renda como um relógio suíço. Imagine a cena. É dia 15 do mês. Você abre o aplicativo do seu banco e vê lá um valor. Pode ser pouco no começo, talvez alguns centavos, talvez alguns reais. Mas esse dinheiro não veio do seu suor. Ele veio do lucro de uma loja da Apple, de uma farmácia de esquina ou de um galpão logístico gigantesco que entrega as encomendas da Amazon. Alguém trabalhou, alguém vendeu, e porque você é dono de uma fração daquele lugar, uma parte desse esforço volta para você. É magnético, não é? Mas por que quase ninguém faz isso? Por que o brasileiro médio ainda prefere deixar o dinheiro perdendo valor na poupança ou se enrolar em financiamentos de 30 anos? Existe um medo irracional do desconhecido. E é esse medo que os grandes players usam para manter o lucro só para eles. A grande reviravolta que eu quero que você perceba agora é que os shoppings que você frequenta não são mais de uma única família rica. Eles pertencem a milhares de pessoas comuns que entenderam a regra do jogo. Se você está gostando dessa conversa e quer que eu continue revelando essas engrenagens, já aproveita, dá o like aqui embaixo, porque isso mostra para o algoritmo que o conhecimento de verdade tem que chegar em mais gente. E me diz uma coisa nos comentários. Você já imaginou que, com R$ 10, dava para ser sócio de um império imobiliário ou achava que isso era coisa de herdeiro? O que pouca gente te diz é que existe um risco silencioso em não participar disso. Enquanto a inflação sobe e o preço do pão aumenta, os aluguéis desses grandes imóveis também são reajustados. Ou seja, quem é dono do ativo está protegido.
Quem guarda dinheiro embaixo do colchão está ficando mais pobre a cada segundo. O mistério não é como os FIIs funcionam, mas sim porque você ainda não começou a coletar esses aluguéis. O canal O Jogo Econômico está aqui para tirar essa venda dos seus olhos. A gente não quer que você apenas entenda a economia. A gente quer que você domine as ferramentas que criam riqueza de verdade. A ideia de ser dono de um shopping com R$ 10 parece piada, mas é pura matemática aplicada ao mercado de capitais. É o poder da coletividade. Se 1 milhão de pessoas derem R$ 10, temos 10 milhões. Com 10 milhões, compramos um andar inteiro de um prédio comercial de alto padrão. O segredo está na escala, e a beleza está na simplicidade. Você não precisa lidar com um inquilino chato pedindo para consertar cano entupido. Você não precisa pagar IPTU ou se preocupar se o prédio precisa de pintura. Existe uma figura chamada gestor, um profissional que passou a vida estudando o mercado, que faz tudo isso por você enquanto você foca no que realmente importa: aumentar o número de pecinhas do seu quebra-cabeça. Mas cuidado, nem tudo que brilha é ouro, e no mundo dos investimentos existem armadilhas escondidas para quem entra sem estratégia. É por isso que você precisa se inscrever aqui no canal. Aqui a gente separa o sinal do ruído. Se você quer aprender a identificar quais são os melhores shoppings, os galpões mais seguros e como não cair em ciladas de fundos que parecem bons, mas estão podres por dentro, você precisa estar com a gente em cada vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando que nunca vai conseguir comprar uma casa própria. Mostra para ele que o caminho pode ser diferente do que o senso comum dita. Atenção aqui não é se vai dar certo, mas sim quanto tempo você vai perder antes de começar. O tempo é o ingrediente secreto que transforma R$ 10 em uma renda que paga suas contas. Estamos apenas arranhando a superfície. O que vem a seguir é entender como esse mecanismo se sustenta e quais são as forças invisíveis que fazem alguns fundos de R$ 10 renderem muito mais que outros. Você está pronto para ver o que tem atrás da cortina? Agora que você entendeu que o quebra-cabeça do mercado imobiliário foi fatiado em pedaços de R$ 10, o mistério começa a ganhar camadas mais profundas. Por que os grandes bancos e as corretoras tradicionais não saem gritando isso nos comerciais do intervalo do futebol? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, um pouco cruel. O sistema lucra com a sua ignorância. Quanto menos você souber que pode ser o dono dos imóveis onde eles têm agências, mais você aceita as taxas de administração baixas e os rendimentos pífios da poupança. No jogo econômico, a gente joga a luz no que eles preferem deixar no escuro. O segredo aqui não é apenas o preço da cota, mas o fluxo invisível de caixa que corre por baixo das ruas da sua cidade. Imagine que você está passando na frente de um galpão logístico gigantesco na beira da estrada. Aqueles prédios cinzas, enormes, com dezenas de docas e caminhões entrando e saindo o tempo todo. Lá dentro, milhares de produtos que as pessoas compraram pela internet estão sendo separados. O dono daquele galpão recebe uma fortuna de aluguel de empresas como Mercado Livre, Magalu ou Amazon. E o mistério que quase ninguém percebe é que você pode ser esse dono. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário de logística, você passa a ter um contrato indireto com essas gigantes. É um nível de segurança que nenhum imóvel físico comum consegue te dar. Se o seu inquilino de uma casa de aluguel perde o emprego, você fica no prejuízo. Mas você acha que a Amazon vai deixar de pagar o aluguel do centro de distribuição dela no mês que vem? A probabilidade é próxima de zero.
Aqui entra a primeira grande reviravolta dessa nossa conversa. Muita gente se pergunta, se é tão bom, por que as cotas custam só R$ 10? A verdade é que o preço é apenas uma convenção. Existem fundos de R$ 100, de R$ 10 e até de menos. O valor nominal não diz se o fundo é bom ou ruim, ele apenas facilita a sua entrada. É o que chamamos de democratização do capital. Mas o perigo mora no detalhe. Tem muito fundo de R$ 10 que é uma verdadeira sucata disfarçada de oportunidade. Prédios velhos, em localizações ruins, com inquilinos que estão prestes a falir. É aqui que o jogo econômico ensina você a separar o joio do trigo. Não basta ter R$ 10, é preciso saber em qual tijolo você está colocando essa nota. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pensa em um shopping center famoso da sua região. Ele tem centenas de lojas. Cada lojista paga um aluguel fixo e, na maioria das vezes, uma porcentagem sobre as vendas. Além disso, tem o estacionamento, que é uma máquina de fazer dinheiro, e os espaços publicitários nos corredores. Toda essa dinheirama entra no caixa do shopping. O fundo imobiliário pega todo esse lucro, desconta as despesas de manutenção e o salário do administrador. E o que sobra? Por lei, no Brasil, 95% desse lucro líquido tem que ser distribuído para os cotistas. Para você. Para o dono daquela pecinha de R$ 10. É uma lei feita para proteger o pequeno investidor, mas que poucos conhecem a fundo. Você percebe a força disso? É como se você tivesse um exército de lojistas trabalhando para pagar o seu café da manhã. E o mais intrigante, enquanto o mercado imobiliário físico é lento, burocrático e exige que você tenha milhões para começar, os FIIs são líquidos. Se você precisar do seu dinheiro amanhã, você vende suas cotas no aplicativo e, em 2 dias, o dinheiro está na sua conta. Tenta vender uma sala comercial ou um apartamento em 2 dias para ver o que acontece. Você vai ter que dar um desconto enorme ou esperar meses. O mistério da liquidez é o que separa os investidores do século passado dos investidores que dominam o jogo hoje. Se esse conceito de ser sócio das maiores empresas do país através dos imóveis está explodindo a sua cabeça, deixa o seu like agora. Isso é importante porque a educação financeira no Brasil é tratada como um tabu e a gente precisa quebrar esse ciclo. E aproveita para comentar aqui embaixo. Qual tipo de imóvel você gostaria de ser? Dono? Um shopping bombado? Um galpão de tecnologia ou um prédio de escritórios na Faria Lima? Quero saber quem está assistindo e já pensando grande. Mas agora, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém percebe. Existe uma força chamada vacância. Esse é o grande vilão dos mistérios imobiliários. Vacância é o nome chique para imóvel vazio. Se o shopping está vazio, não tem aluguel. Se o galpão está abandonado, o fundo tem prejuízo. O segredo dos grandes investidores, aqueles que o jogo econômico observa de perto, é diversificar. Você não coloca seus R$ 10 em um fundo que só tem um prédio. Você coloca em fundos que possuem 10, 20, 30 imóveis espalhados pelo país. Assim, se um inquilino sai, os outros 29 continuam pagando. É a segurança matemática contra o azar. Entende como a narrativa que te contaram a vida toda, de que investir é perigoso e só para ricos, começa a desmoronar? O perigo real não é investir R$ 10 em um shopping. O perigo real é depender de uma única fonte de renda, como o seu salário, e deixar o resto da sua vida nas mãos do governo ou da sorte. O cartão de crédito, que a gente comentou antes, é uma armadilha porque ele te cobra juros. Os fundos imobiliários são o oposto. Eles te pagam juros. Você escolhe de qual lado do balcão quer estar.
O suspense aqui aumenta quando você percebe que, ao reinvestir os seus dividendos, acontece algo que Einstein chamava de a oitava maravilha do mundo: os juros compostos. No começo, seus R$ 10 te dão centavos, mas esses centavos compram mais frações de cotas, que te dão mais centavos, que compram mais cotas. Até que, de repente, o seu exército de lojistas cresceu tanto que o aluguel que eles te pagam é maior que o seu custo de vida. Isso não é mágica, é o jogo sendo jogado com inteligência. Se você quer parar de ser um espectador da riqueza alheia e começar a construir a sua, se inscreva no canal O Jogo Econômico. A gente está só na metade desse mistério. O que eu vou te mostrar na sequência vai mudar a forma como você olha para qualquer prédio que encontrar na rua. Vamos falar sobre as armadilhas ocultas que podem derreter o seu dinheiro se você não souber ler as entrelinhas dos relatórios. Você acha que está seguro só porque o fundo é grande? Pense de novo. O tabuleiro tem armadilhas que só quem conhece as regras consegue evitar. Se até agora você achou que era só colocar R$ 10 e ver o dinheiro brotar como mágica, sinto te dizer que o tabuleiro tem armadilhas desenhadas especificamente para quem entra despreparado. No O Jogo Econômico, a gente não doura a pílula. A verdade é que no mercado financeiro, o que parece um presente pode ser um cavalo de Troia. Você já ouviu falar de fundos que pagam rendimentos astronômicos, muito acima de qualquer outro, e de repente o valor da cota despenca? É aqui que o suspense se transforma em prejuízo real, para quem não sabe ler as entrelinhas. Existe um indicador que os investidores iniciantes amam, chamado Dividend Yield. Ele mostra quanto o fundo pagou de aluguel nos últimos meses. Mas o grande mistério que ninguém te conta é que esse número pode ser uma mentira estatística. Imagine um fundo que vendeu o seu melhor prédio, o filé mignon da carteira. O dinheiro entra no caixa, o gestor distribui para os cotistas e, no papel, parece que o fundo está rendendo uma fortuna. O investidor desatento olha aquilo e pensa: nossa, vou ficar rico com esses R$ 10. Mas, na verdade, o fundo está ficando sem patrimônio. Ele está distribuindo os próprios tijolos em vez do aluguel. É como se você vendesse as janelas da sua casa para pagar a conta de luz. Uma hora a casa cai e o seu investimento derrete. Outra reviravolta que muita gente ignora é a tal da alavancagem. Esse é um nome chique para a dívida. Sim, os fundos imobiliários também podem fazer dívidas para comprar novos shoppings ou prédios. E se os juros da economia sobem demais, como a gente sabe que acontece com frequência no Brasil, essa dívida pode começar a comer todo o lucro do aluguel. O shopping continua lá. As lojas continuam vendendo, mas o dinheiro não chega no seu bolso porque está indo direto para pagar os juros do banco que financiou a obra. Percebe como o jogo é interconectado? Se você não entende a macroeconomia, você acaba sendo a peça que paga a conta dos grandes tubarões. É por isso que o canal O Jogo Econômico bate tanto na tecla da educação. A gente quer que você olhe para um relatório de fundo imobiliário e não veja apenas números chatos, mas sim a história que eles estão contando. Existe um mistério no valor patrimonial. Às vezes, uma cota de R$ 10, na verdade, vale R$ 12 em tijolos físicos, mas o mercado está com medo e vendendo por 10. Isso é o que chamamos de comprar com desconto. É como se você entrasse em um shopping e pudesse comprar notas de R$ 100, pagando apenas 80. Quem domina essa técnica enriquece muito mais rápido, mas o contrário também acontece. Pessoas pagando R$ 15 por algo que só vale 10, levadas pela euforia de influenciadores que não explicam o risco.
Aqui vai um conselho de amigo. Compartilha este vídeo com aquele seu parente que só fala em comprar terreno no meio do nada. Mostra para ele que o mundo mudou. Ter um terreno parado é ter um custo com IPTU e mato crescendo. Ter uma cota de um fundo imobiliário de R$ 10 é ter um ativo que trabalha para você 24 horas por dia. O mistério da riqueza não é quanto você ganha, mas como você aloca o que sobra. E se você está aprendendo algo novo hoje, se inscreva no canal. A gente está desvendando o sistema financeiro peça por peça para que você nunca mais seja enganado por promessas vazias. Você já parou para pensar no que acontece se o shopping em que você investiu decidir fechar para uma reforma gigante? Ou se uma nova lei mudar a forma como os aluguéis são cobrados? O investidor comum entra em pânico. O investidor do O Jogo Econômico já previu isso porque diversificou em diferentes classes de tijolos. Existem fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias e fundos de tijolo que possuem os prédios físicos. O segredo é o equilíbrio. É como um time de futebol. Você precisa de defesa e ataque. Se você colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de fundo só porque ele custa R$ 10, você está jogando roleta russa com o seu futuro. E tem mais um detalhe intrigante: a tributação. No Brasil, até o momento em que gravamos isso, os dividendos dos FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Isso é uma anomalia maravilhosa no nosso sistema tributário. Enquanto você paga quase 30% de imposto sobre o seu salário, o aluguel do shopping cai limpo na sua conta. É um incentivo do governo para que as pessoas invistam na infraestrutura do país. Mas por quanto tempo isso vai durar? Esse é o mistério que paira sobre Brasília. Se você não aproveitar essa janela de oportunidade agora, pode ser que no futuro as regras mudem e o jogo fique muito mais difícil para quem está começando do zero. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Imagine que você tem 1.000 cotas de R$ 10. São R$ 10.000 investidos. Se esse fundo te paga 1% ao mês, o que é comum em muitos cenários brasileiros, você recebe R$ 100 todo mês sem fazer nada. Com esses R$ 100, você compra mais 10 cotas. No mês seguinte, você já tem 1.010 cotas. A bola de neve começou a rolar. O suspense aqui não é se você vai ficar rico, mas sim se você tem a disciplina de não gastar esses R$ 100 com pizza e reinvestir no seu império de tijolos. A maioria das pessoas falha aqui. Elas veem o dinheiro cair e acham que é lucro para gastar, quando na verdade é a semente do próximo plantio. Comenta aqui embaixo. Você tem paciência para ver o seu dinheiro crescer devagar? Ou você é do tipo que quer resultados para ontem e acaba caindo em ciladas? Seja sincero, o jogo econômico exige autoconhecimento antes de tudo. Estamos chegando na parte final deste mistério. Já vimos como entrar no jogo com R$ 10, como funcionam os shoppings e galpões, e quais as armadilhas que os gestores podem esconder nos relatórios. Mas falta a peça final: como montar uma carteira que seja verdadeiramente blindada. Como garantir que daqui a 10 ou 20 anos você não seja apenas um dono de cotas, mas um verdadeiro magnata do mercado imobiliário, vivendo inteiramente de renda. O que eu vou te revelar na sequência é a estratégia que separa os amadores dos profissionais. Até agora, você descobriu que o segredo para ser dono de grandes impérios imobiliários não está no tamanho do seu cheque inicial, mas na sua capacidade de enxergar o que a maioria ignora. O mistério de como transformar R$ 10 em uma fortuna não é uma questão de sorte, é uma questão de estratégia e resistência. No O Jogo Econômico, nós não apenas mostramos o caminho,
Nós te damos o mapa das minas para que você não pise em falsos terrenos. A grande reviravolta final que você precisa entender é o conceito de bola de neve infinita. Imagine que você começou com pouco, comprando suas primeiras cotas de um fundo de shopping ou de galpão logístico. No início, os dividendos parecem insignificantes, talvez o valor de um cafezinho. Mas aqui está o segredo que os milionários usam: o ponto de mutação. Existe um momento mágico, que poucos têm a paciência de atingir, onde o valor que você recebe de aluguel é suficiente para comprar uma nova cota sem que você precise tirar nenhum centavo do seu salário. É o momento em que o dinheiro começa a se reproduzir sozinho. É como se o shopping que você é dono decidisse te dar um tijolo de presente todo mês. Quando você atinge esse nível, você não está mais apenas investindo. Você mudou de patamar no jogo da vida. Mas por que a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá? Porque o sistema é desenhado para te distrair. Ele quer que você gaste seus R$ 10 em um streaming novo, em um lanche rápido ou em uma promoção de rede social. O mistério da pobreza é que ela é alimentada por pequenas decisões diárias de consumo, enquanto o mistério da riqueza é alimentado por pequenas decisões diárias de investimento. Cada nota de R$ 10 que você coloca em um fundo imobiliário é um operário que você contrata para trabalhar para o seu futuro. Se você demite esse operário para comprar algo supérfluo, você está atrasando a sua própria liberdade. Aqui no O Jogo Econômico, o nosso objetivo é te ensinar a ser o mestre do seu destino financeiro. Não importa se você é um estudante, um assalariado ou alguém que já tem algum dinheiro guardado. A regra é a mesma para todos. O tempo é o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Se você começar hoje, o mistério dos juros compostos trabalhará a seu favor. Se você deixar para amanhã, estará pagando o preço da procrastinação com os anos de vida que terá que trabalhar a mais. A solução para a dor de não ter dinheiro, de viver no limite do cartão de crédito e de sentir que a inflação está engolindo o seu poder de compra é uma só: tornar-se dono dos ativos que geram riqueza. Em vez de apenas pagar o aluguel, receba o aluguel. Em vez de apenas comprar no shopping, seja o dono do shopping. Em vez de apenas receber encomendas, seja o dono do galpão por onde elas passam. Os fundos imobiliários são o veículo mais simples, democrático e eficiente para fazer essa transição. É a ponte entre onde você está agora e onde você quer chegar. Antes de eu te dar a última peça desse quebra-cabeça, se inscreva no canal O Jogo Econômico e ative o sino. O que discutimos aqui é apenas a ponta do iceberg. Nos próximos vídeos, vamos analisar fundos específicos, mostrar como declarar seus ganhos e como fugir das novas armadilhas que surgem no mercado todos os dias. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você quer ter ao seu lado quando vocês estiverem vivendo de renda. O caminho é mais fácil quando temos aliados. Agora pare e pense. Daqui a 5 anos, você vai desejar ter começado hoje. Aqueles R$ 10 que hoje parecem pouco podem ser a semente da árvore que vai te dar sombra no futuro. O verdadeiro mistério não é como o sistema funciona, mas por que, agora que você sabe a verdade, você ainda hesitaria em agir. A porta está aberta, o tabuleiro está montado e as peças de R$ 10 estão na mesa. A grande revelação final é que a liberdade não se compra com um grande golpe de sorte, mas se constrói com um tijolo de cada vez. O jogo está acontecendo agora, com ou sem você. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo apenas um consumidor que paga as contas dos outros ou vai finalmente sentar na mesa dos donos? A escolha é sua,
Mas o conhecimento agora é seu aliado. O mistério foi revelado. A riqueza não é para quem tem muito, é para quem tem método. Domine o jogo, ou seja, jogado por ele.